Olá, amigos. Meu nome é André, sou o André do Sistema do BK. Eu gostaria de fazer um comentário aqui explicando algumas das coisas simples que existem hoje em dia. Todo mundo já deve ter ouvido falar no mofo que se forma dentro dos guarda-roupas, dos armários, né? Por que esse mofo aparece? Ok, vamos explicar para vocês. O mofo aparece porque a umidade é muito elevada, tá? E com a umidade elevada, os micro-organismos tendem a se desenvolverem. Então, por exemplo, se você tem aqui um guarda-roupas, ok? De madeira, sei lá, de aço, e você lá tem o seu cabide, você tem lá o seu paletó, a sua roupa pendurada nele, tá ok? Então, naturalmente, está tudo fechado, não tem um contato lá com o lado externo, mas está no escuro, né? E você tem a umidade do ar variando constantemente. Então, nessas variações de umidade, o que vai acontecer? Qualquer parte metálica interna dentro do sistema aqui, né, ela vai ficar esfriando bastante, bem congeladinha, aí vem uma temperatura alta e altera as variações de temperatura normais durante o dia, de dia fica mais quente, de madrugada mais fria. Essas variações vão criar pequenos detalhes, pequenas condensações. Então vai começar a formar uma certa quantidade de molécula de água impregnada aqui pela tua roupa, está guardada. Se for couro, pior ainda, né? Mais coisa ainda. Então pequenos pontos de umidade vão começar a surgir. Acontece que essa roupa, ela, por mais que ela seja bem lavada, se ela acaba sendo utilizada, ou o tempo que ela ficou lá no varal tomando sol, secando na secadora, qualquer coisa, ela também vai ter um componente biológico aqui muito grande, né? Então, esse componente biológico que está no pó, que está nas micropartículas que estão no ambiente, recebendo essa umidade decorrente das variações de temperatura, essa vai começar a procriar micro-organismos. Esses micro-organismos começam a procriar aqui. Então, aqui você tem outro cabide aqui, né? Você tem uma outra roupa, vamos supor que você tem uma calça, que também está passando pelo mesmo sistema. Aí o que acontece? Esses micro-organismos, eles querem migrar de um lado para o outro, tá? Para fazer uma combinação biológica para poder se produzir, para gerar o mofo, para embolorar tudo. Então, esses micro-organismos, o que acontece? Eles, microbiologicamente, eles têm uma estrutura, por eles serem muito leves, e praticamente a gravidade não os atrair assim com tanta intensidade relativamente pela densidade do ar, o que eu estou querendo dizer é que quase que eles flutuam, ok? Eles conseguem se deslocar com muita facilidade, porque eles são tão pequeninos e eles vão se aproximando, né? O ar ele se torna cada vez mais denso quanto menor é o ser, ok? Por isso que um pernilongo ele voa com tanta facilidade, tendo asinhas tão pequenas, né? Por causa do seu peso e porque o ar ele é denso. Um animal maior já tem uma dificuldade tremenda de poder voar, como é o caso das aves do tempo dos dinossauros, né? O animal maior tem mais dificuldade, tem que gastar mais energia. Então vamos lá, voltando aqui ao assunto. Então ocorre uma comunicação entre uma parte e a outra devido à densidade do ar e os micro-organismos gostarem de ir de um lado para o outro. Acontece, na verdade, dentro do aspecto aqui da microbiologia, esses fungos, eles criam estruturas que eles causam explosões. E como se fosse uma plantinha, ela explode vários pedacinhos dele e eles vão para todo lado. E aí eles vão fazendo uma combinação, uma troca de materiais biológicos e vão formando o mofo. E o mofo acaba contaminando tudo. E depois de um tempo, sei lá, de 6 meses, um ano, você tem uma contaminação muito grande e você vai estar com tudo mofado. Aí quando você pega essa roupa e passa por perto de você, algumas pessoas tem problema de rinite, começam a ter problema respiratório, começam a espirrar, cria uma alergia, que nada mais são do que esses micro-organismos estão sendo inalados, estão parando nas mucosas, estão gerando pequenas infecções, ok? Então, o pessoal tem aí no mercado uma grande quantidade de antimofo com vários princípios, né? O antimofo comum aí tem o Mofin, Steriler, todos eles só fazem isso. Ó. Esses sisteminhas são muito simples.
Eles são muito parecidos com o sistema BK no seu princípio. Você tem lá uma caixinha de metal, com algumas aberturas, e aqui no meio você tem um resistor elétrico, tá? Esse resistor elétrico, ele é dimensionado para você, lógico, para ficar prático, você liga ele na tomada, ele vai gerar um calor de forma já pré-estabelecida, ele vai aquecer aqui na superfície, vai chegar lá a uns 150, 100, 200 graus, e vai gerar uma correntezinha de convecção também, ok? E ele vai fazer isso, ele vai pegar o ar frio embaixo, soltar o ar quente, só que nesse caminho ele vai esterilizando o ar, ele vai matando os micro-organismos, ok? Então, nesse processo constante, você imagina, enquanto a biologia está aqui em cima fazendo uma transferência de materiais para a reprodução, aparece um elemento intruso, tá? O elemento intruso, ele gera uma corrente de ar quente, tá? Que vai subir por dentro do seu guarda-roupa. Essa corrente de ar quente, ela é muito mais poderosa do que os processos de deslocamento dos micro-organismos. Então ela passa aqui varrendo a roupa, tá? Toda, e vai levando os micro-organismos todos para cima. Aí os coitadinhos não estão preparados para essa nova realidade, né? Eles demoraram bilhões de anos aí para chegar onde chegaram e não vão se modificar rapidamente assim. Então, esse novo fator que foi adicionado aqui ao guarda-roupa, você faz o aquecimento do ar, o ar sobe como se fosse uma correnteza insuportável para eles, vai acabar levando eles por aqui e traz eles para o fundo. Chega aqui no fundo, eles são queimados, são realmente carbonizados a alta temperatura e eles acabam morrendo e eles vão ficar por aqui, ó, ou aqui dentro da caixa, né? Vai formar uma montanhazinha de micro-organismo morto. Constantemente, ó, vai fazendo o processo. E aí, se você tem, por exemplo, um guarda-roupa, esse processo aqui ele é muito bom porque com, sei lá, 5, 10 watts aí você consegue controlar mais de 1 metro cúbico de guarda-roupa. Nesse sistema você vai arrastando tudo aqui para dentro e vai matando, tá bom? Então, se você tem um guarda-roupa muito grande, aí você teria que ter mais desses elementos assim, né? Esse, na verdade, é o princípio do sistema BK. Só que aqui no caso, né? No caso, você não consegue reduzir muito a umidade nesse compartimento, porque a potência é muito pequena. Para você reduzir a umidade, teria que colocar muitos sistemas desses, e a ponto de você conseguir um controle melhor disso. Mas aqui o objetivo desses antimofos elétricos comerciais é apenas reduzir a quantidade de mofo, eliminando por esse processo, que é o processo que foi usado há muito tempo atrás, um aparelho chamado Sterilair, né, que fez muito sucesso, que era um conjunto de resistores que simplesmente aqueciam o ar, tá bom? É baseado nesse princípio que eu desenvolvi os sistemas BK, que foram dedicados para equipamento fotográfico, porque aí eu consigo reduzir a umidade como eu quero, fazendo esse processo interessante de esterilização. Tá? Então aqui é a explicação de como funciona esses antimofos elétricos. Eles são bons? São importantes quando você mora num local úmido, né? Então eles são o verdadeiro salvador da pátria aqui, que vai conseguir eliminar essas populações de micro-organismos que estão se multiplicando aqui dentro do seu guarda-roupa. Tá bom? Aqui fica a explicação, então, deixa eu mostrar aqui para vocês na prática, né? Aqui eu tenho um banco de resistores, tá? Aqui é para um dos projetos meu aqui de sistema de controle de umidade e esterilização. Aqui eu fiz uma placa. Aqui é um desses resistores aí, um pouco parecidos aí com o que usa nesses antimofos elétricos, tá bom? É um sistema super simples, não tem segredo. E todo mundo pode aí entender o funcionamento, tá? Os resistores são sempre confiáveis quando eles são projetados da forma certa, né, utilizados da forma certa. Eles têm a capacidade de gerar o calor na sua superfície, criar aquela corrente de ar quente e ela vai subir. Depois ela vai recircular no sistema e vai promover a esterilização do ar, ok? Pelo jeito, os micro-organismos não se adaptaram a essa situação e eles acabam, na sua maioria, sendo eliminados e queimados, ok, amigos? Então é isso. Muito obrigado. Essa é a explicação dos antimofos elétricos que você vê por aí.